Se o maior perigo não estivesse nas ruas, mas no momento exato em que alguém olha para você e faz tudo aquilo que parecia certo começar a desmoronar? Hoje, você vai sentir o peso de um amor que não devia existir, um desejo que chegou na hora errada, um dever que virou dilema e um segredo que poderia destruir tudo. Ela tinha uma missão, a outra um passado que ninguém podia saber. Mas quando os caminhos se cruzaram, nem a lei foi forte o bastante para impedir o que nasceu ali. Já deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai assistir não é só uma história de amor proibido, é um retrato do que acontece quando o coração decide desafiar a razão. Agora, respira fundo, porque o vídeo de hoje vai te deixar sem chão até o último segundo. Marcélia ainda dormia quando a notícia se espalhou como perfume em lenço deixado para trás. A joalheria mais antiga do Vieux-Port, símbolo de tradição, luxo e promessas seladas em ouro, amanheceu aberta à força. Mas não havia sinais de violência, só silêncio. O alarme não soou, a fechadura não foi rompida, e o que sumiu foi exatamente o que não podia ser rastreado. No chão, estilhaços finos como cristal e o reflexo trêmulo de uma cidade que já viu demais. Camille Murrow chegou antes dos outros. Sempre chega. Farda impecável, botas firmes no asfalto molhado, os cabelos curtos já moldados pela chuva. Mas o que mais impressionava não era a presença, e sim a ausência. A forma como ela silenciava o ambiente com a própria respiração contida. A câmera de segurança gravou apenas 3 minutos, mas bastou um único frame para congelar tudo dentro dela. Uma mulher de preto, andar felino, rosto coberto e olhos. Aqueles olhos, cor de âmbar, quase dourados, mas com um brilho que parecia saber demais. Eles cruzaram a lente com intenção. Não eram olhos de quem fugia, eram olhos de quem deixava ser vista. E Camille já os tinha visto antes, naquela viela atrás do panier. Uma batida policial, uma fuga improvisada e uma escolha. Naquela noite, ela hesitou. Elodie Marchand desapareceu na chuva e deixou algo dentro dela que nem o tempo conseguiu apagar. Agora, meses depois, ela estava de volta. Ou talvez nunca tivesse ido. A sombra do Mediterrâneo, como era chamada nos bastidores do crime, invadia sem ruído, como quem pede permissão com um toque no vidro. Camille sentiu o velho frio subir pela espinha. Mas não era medo. Era algo mais íntimo, mais perigoso. O tipo de sensação que não combina com algemas, mas com lembranças. E se o caso que ela precisa resolver for o mesmo que ainda está invadindo o coração? E se no fundo ela nunca tivesse fugido, só estivesse esperando ser seguida pelo único olhar que a reconheceria? O nome dela nunca aparecia completo nos arquivos. Só fragmentos. Elodie Marchand, nascida em Marsella, órfã aos 7, sumida do sistema aos 15. Reapareceu em câmeras de segurança como um sopro. Invadia mansões e vitrines como quem conhece cada rachadura da cidade. A ficha não era longa, mas cada linha parecia escrita com poesia e precisão. 2 furtos documentados, ambos sem vestígios de entrada forçada. Nada violento, nada óbvio. Só o vestígio suave de uma presença elegante demais para o submundo. Camille passava os olhos pelos relatórios como quem folheia um diário antigo. Elodie tinha algo que incomodava e atraía. Suas imagens congeladas em preto e branco pareciam ter vida. Nos vídeos de vigilância, ela não corria, não se escondia. Caminhava com o tipo de confiança que desarma até alarme. E sempre deixava algo. Às vezes, uma rosa seca, um lenço vermelho. Outras, apenas o reflexo do próprio olhar nos vidros partidos. Como se dissesse: estive aqui. Você me viu? A detetive sabia que deveria se manter fria, mas não conseguia. Era como se, a cada nova pista, estivesse menos preocupada com o que Elodie levava e mais fascinada com o que ela deixava.
Começou a imprimir fotos da ladra, ampliar detalhes, anotar padrões de aparição. Seus colegas acreditavam que era obsessão policial, mas Camille sabia. Aquilo era outra coisa, mais íntimo, mais confuso. Quando relia os trechos da investigação, percebia que o que a seduzia não era o mistério do crime. Era o fato de Elodie dançar entre o certo e o errado, com a leveza de quem nunca pediu desculpas por existir. Era um lembrete constante de tudo que Camille evitava sentir. Porque Elodie não era apenas uma ladra. Ela era a personificação do risco e da coragem de quem vive por instinto, não por regras. Ela sabia que deveria prendê-la. Mas por que desejava tanto compreendê-la? O mercado noturno do Vieux-Port era um labirinto de aromas, sussurros e sombras. Camille passava por entre as barracas como se estivesse em missão, mas o coração, mesmo treinado para o silêncio, traía o ritmo. Ela havia recebido uma denúncia anônima. Uma figura suspeita, roupa escura, perfil feminino, circulando pela área externa da feira. Era uma pista fraca, mas ela sabia. Não era um palpite, era um chamado. Elodie estava ali, encostada em uma pilastra de pedra antiga, perto da banca de livros usados, o lenço vermelho no pescoço e um cigarro aceso nos dedos finos. Não fugia, não disfarçava. Estava esperando. Quando Camille a viu, os sentidos entraram em alerta. Mas não foi o instinto de detetive que reagiu. Foi o outro, aquele que ela passou a vida tentando calar. Elodie virou-se devagar, como quem gira uma peça de xadrez com delicadeza fatal. Os olhos âmbar encontraram os olhos cinzentos. Sorriu. Um sorriso sem culpa, sem pedido. Apenas entrega. Caminhou até Camille, como se não existissem leis, juramentos ou muros entre elas. Parou perto demais. "Você quer me prender ou me conhecer?", sussurrou, a voz rouca como uma lembrança antiga. Camille não respondeu. O corpo dizia uma coisa, a farda outra. Ela manteve a mão próxima à arma, mas não era ameaça, era defesa contra si mesma. Elodie inclinou-se mais, como quem sabia exatamente onde terminava o limite e começava o desejo. O mercado seguia ao redor, barulhento e cheio de vida. Mas ali, entre as duas, havia um silêncio denso, prestes a quebrar com qualquer movimento em falso, ou verdadeiro demais. Elodie se afastou com a mesma leveza com que se aproximou. Não correu. Só desapareceu entre cortinas de fumaça e luzes penduradas. Camille ficou, imóvel, respiração rasa, o coração em contravenção. Pela primeira vez na carreira, ela hesitou. E se o erro daquela noite não for ter deixado Elodie escapar, mas ter desejado que ela voltasse? Marcélia vista do alto parecia um segredo bem guardado. Os telhados antigos guardavam histórias que ninguém ouvia, e ali, entre as torres silenciosas e antenas tremendo ao vento, Camille subia com passos firmes e respiração contida. Recebera uma nova pista, vaga, imprecisa, mas os instintos, aqueles que a consagraram como imbatível na investigação, agora serviam a outra coisa. Uma busca que não era só pelo nome de uma criminosa, mas por algo que ela mesma já não sabia nomear. O portão de ferro rangia quando ela empurrou. À noite soprava um vento frio, e no centro do telhado, Elodie a esperava. De pé, contra o céu escuro, vestida de preto, cabelos soltos balançando como uma dança. Ela não se mexeu, apenas observava. Como se soubesse que Camille viria. Como se ela mesma tivesse desenhado aquela cena. Nenhuma das duas falou. A cidade lá embaixo parecia distante, como um palco apagado. As luzes dos postes não alcançavam ali, só a lua e a tensão. Camille parou a poucos passos de distância. O olhar dela buscava controle, mas tremia. Elodie, como sempre, parecia ter domínio do tempo, da temperatura, da distância exata entre um toque e o abismo. "Você sempre sobe assim sem saber se vai cair?", a ladra perguntou, com um sorriso de quem já conhecia todas as quedas.
Camille apertou os lábios. Não tinha respostas. Elodie deu 2 passos para o lado. Depois, mais 2. Era quase uma coreografia. Um flerte entre coragem e destino. Por instantes, pareciam dançar. Sem música, sem movimento, só com o que o silêncio deixava escapar. O telhado era estreito, o chão irregular. Bastava um passo em falso, um impulso errado, ou um desejo não freado. Mas nenhuma delas recuou. Não havia toque, só a iminência. E isso doía mais do que qualquer contato. O perigo de cair nunca foi tão convidativo. O beco era apertado, úmido, repleto de muros pichados e histórias esquecidas. A sirene distante ecoava como uma lembrança que não sabia se avisava ou apenas lamentava. Camille corria. Não por dever, mas por impulso. As botas batiam firme nas pedras do panier, mas o que doía não era o cansaço, era a certeza de que aquela perseguição tinha outro nome. Elodie estava à frente, rápida, elegante, como sempre. Não se escondia de verdade, deixava rastros como migalhas, como convites. Camille o seguia com a precisão de quem já conhece o caminho, mesmo que nunca tenha pisado ali. Quando dobrou a última esquina, viu. Elodie estava encurralada. Um muro alto às costas, uma sombra projetada pela única luz trêmula do poste. Camille ergueu a arma, mas o braço tremia. Acabou, Elodie. A ladra não recuou. Deixou o lenço vermelho escorregar do pescoço e cair no chão como uma flor vencida pelo vento. Os olhos âmbar não pediam piedade. Pediam permissão. Então prende. Disse com a voz baixa, como quem entrega uma flor, não um crime. Camille se aproximou, devagar. Cada passo era uma decisão. Cada centímetro a menos entre elas, uma batalha perdida contra si mesma. Quando estavam perto o suficiente para sentir a respiração uma da outra, Elodie ergueu o rosto. A pele oliva, os lábios entreabertos, o cheiro de jasmim queimado pelo medo e pela vontade. O beijo não foi planejado. Foi uma rendição, um impulso bruto, um choque entre 2 vontades cansadas de fingir que se anulavam. Durou segundos, ou talvez uma eternidade. E quando Camille recuou, foi como acordar de algo que nunca quis dormir. Mas Elodie sorriu. E antes que a detetive pudesse decidir entre o dever e o desejo, ela já havia desaparecido outra vez. Só restou o lenço no chão e a lembrança nos lábios. Ela fugiu com o colar e com algo que Camille jamais aprendera a proteger: o próprio coração. A delegacia parecia mais fria do que o habitual naquela manhã. Camille caminhava entre os corredores como quem se veste de armadura invisível. Ninguém notou nada de diferente. Nenhum olhar atravessado, nenhuma pergunta direta. Só ela sabia do que havia acontecido e do que ainda estava acontecendo por dentro. No relatório, escreveu o básico. Descreveu a perseguição, omitiu o beco. Alegou perda de contato visual. Uma frase seca, protocolar. Mas entre cada linha digitada havia o perfume ainda preso à gola do casaco. Jasmim queimado. A lembrança de lábios que ela nunca deveria ter tocado. Camille sempre foi precisa, metódica. Sua fama era de rigidez e foco. Mas naquele dia, o foco se partia em fragmentos sutis. Uma imagem que se repetia em loop. Um toque que não deveria ter existido. Um nome que já não era só um nome. À noite, sozinha, reviu as imagens das câmeras novamente. Não as do caso. As antigas. As primeiras. Elodie saindo de uma vitrine quebrada. A silhueta recortada pela luz da madrugada. Os olhos âmbar cruzando o vidro como se já soubessem exatamente para onde olhar. Camille passou a anotar padrões que não importavam. Criou rotas imaginárias. Perdeu horas mapeando ruas que Elodie poderia atravessar. Mas não era investigação. Era outra coisa. Era o desejo travestido de rotina. Era a culpa tentando se esconder dentro de gráficos. Tentou convencer a si mesma de que tudo não passou de um erro momentâneo. Mas o corpo não esquece. E no fundo, ela sabia.
Elodie não estava fugindo de verdade. Ela estava deixando pegadas, quase como um pedido, quase como um desafio. Camille se deitou tarde naquela noite, com a janela aberta e a cabeça em combustão. Tentou se convencer de que tudo acabaria ali. Mas o lenço vermelho ainda estava no bolso do casaco e cheirava como saudade. O medo agora não era prender Elodie, era encontrá-la de novo e não saber mais fugir. O convite chegou como tudo que vinha de Elodie, sem aviso, mas com precisão. Um bilhete deixado na entrada da delegacia, dobrado entre as páginas de um jornal antigo, sem assinatura, mas com um perfume inconfundível. Hoje, café da Rue Paradis, depois das 8, só nós. Camille hesitou. Durante horas, tentou jogar o bilhete fora 3 vezes, mas ele sempre voltava, como pensamento recorrente. Às 20h07, ela empurrou a porta de vidro do pequeno café que já estava fechado. Luz baixa, cadeiras empilhadas. Só uma mesa posta no fundo, com 2 taças de vinho e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Elodie estava ali, cabelos soltos, casaco aberto, o lenço vermelho dobrado no colo. Não sorriu. Apenas fez um gesto com a mão, como quem oferece uma despedida ou um começo. Camille se sentou devagar, ainda vestindo o uniforme de detetive, mas por dentro, já desarmada. Eu vou embora amanhã, disse Elodie, sem rodeios. Um navio às 5, rumo nenhum. Camille segurou a taça sem beber. O vinho rubro tremia levemente, como se também estivesse indeciso. Por que me chamou? Sussurrou. Elodie suspirou, encostando as costas na cadeira. Porque você me viu, como ninguém nunca viu. E isso, eu precisava sentir mais uma vez. A conversa se estendeu como um fio de luz tênue. Falaram pouco, mas os olhos diziam tudo. Arrependimentos, vontades, lembranças não vividas. Elodie falou de sua infância entre vielas e silêncios, de como aprendeu a abrir portas sem chave. Camille ouviu como quem descobre a si mesma em outro corpo. Ao fim, Elodie se levantou. Pousou a mão sobre a de Camille por um instante. E antes de sair, disse apenas: se quiser me prender, amanhã é sua última chance. Mas se vier, não venha fardada. E Camille percebeu que, talvez, o certo fosse errar. A madrugada em Marsella parecia suspensa no tempo. O porto dormia. A cidade respirava em sussurros. E Camille, pela primeira vez em muito tempo, não queria estar certa. Queria apenas estar. Ela não foi com farda. Foi com dúvida. Calça jeans, casaco leve e o cabelo levemente desalinhado, como se parte dela quisesse se esconder, e outra, ser vista de verdade. O endereço deixado por Elodie levava a um apartamento antigo, no último andar de um prédio sem elevador. Luz baixa, porta entreaberta. Elodie a esperava, sem palavras, sem perguntas. Usava um vestido preto simples que destoava do mundo, mas não dela. A música que tocava era quase imperceptível, uma melodia instrumental que preenchia o silêncio sem sufocar. Camille entrou como quem atravessa uma linha que prometeu não cruzar. Elodie se aproximou. O toque veio antes do beijo, uma mão que se encostou à outra com delicadeza, como quem pede licença antes de invadir o lugar mais íntimo que existe, a alma. Elas não falaram do passado, nem do amanhã, só existiram naquela noite, naquele espaço suspenso onde o mundo não julgava, onde 2 mulheres que deveriam se anular se completavam sem pedir permissão. Os beijos foram lentos, como promessas antigas que finalmente encontravam tempo. As mãos se exploraram como mapas sem pressa, e os corpos, antes guardados por dever e fuga, finalmente se permitiram permanecer. A entrega não foi erótica, foi urgente, como respirar depois de muito tempo submersa. Horas depois, deitadas lado a lado, Camille olhava o teto e se perguntava onde tudo isso a levaria. Mas pela primeira vez, não buscava resposta.
Elodie dormia com a cabeça em seu ombro, o lenço vermelho sobre a mesinha, dobrado como um segredo revelado. Do lado de fora, a cidade começava a acordar, mas lá dentro ainda era noite. E nenhuma das duas queria acender a luz. O maior roubo de todos é aquele que acontece na alma, e ninguém consegue devolver. O dia seguinte trouxe o peso que a noite havia adormecido. O relógio marcava 6h43 quando Camille recebeu a notificação. Ordem direta da chefia: capturar Elodie Marchand. Sem rodeios, sem desculpas. Era agora, ou a própria reputação começaria a ruir. Ela encarava a tela do celular como se o texto fosse uma sentença pessoal. A roupa civil ainda estava sobre a poltrona, o perfume de Elodie no travesseiro, o lenço vermelho, agora dentro da bolsa dela, dobrado com um cuidado que não se ensina na academia de polícia. Camille sabia onde Elodie estaria. Ela própria deixara pistas nos olhos, no corpo, no silêncio que veio depois do amor. Sabia que aquilo não foi uma fuga, nem uma emboscada. Foi uma despedida com possibilidade de retorno, caso a coragem viesse no lugar do dever. A delegacia estava em movimento, mas Camille andava por ela como quem caminha dentro de um sonho prestes a evaporar. Cada passo era um eco da escolha que precisava fazer. Levar Elodie presa seria correto, honesto, esperado, mas também significaria apagar tudo o que sentiram. Na hora marcada, em vez de colete e coldre, Camille usava um casaco azul escuro e uma chave na mão. Subiu os mesmos degraus do apartamento de Elodie, a porta entreaberta, o quarto vazio. O lenço não estava mais na mesa. Ela deixou a chave ali, sobre o travesseiro. Um gesto silencioso, íntimo, sem promessas. Era a chave do seu apartamento. Mas talvez também fosse a chave de outra coisa que nem ela sabia nomear. Camille não ficou. Desceu as escadas com o coração nas mãos e a respiração presa no meio da garganta. Quando saiu para a rua, não olhou para trás. Nem precisava. Elodie já não estava lá. Mas e se deixar ir for exatamente a forma mais cruel de tentar amar? Camille chegou em casa no fim da tarde, com passos mais leves do que deveria, mas olhos mais escuros do que nunca. A cidade fervia em relatórios, suposições, fofocas abafadas em corredores da delegacia. Ela ouvira seu nome algumas vezes ao telefone. Nenhuma acusação direta, apenas olhares longos demais. Ela, como sempre, fingia não perceber. Fechou a porta, largou a bolsa no chão e só então viu, sobre a cama, o lenço vermelho, dobrado como sempre, mas agora com algo preso entre as dobras. Uma folha de papel, escrita à mão, com tinta azul e letra inclinada. O cheiro familiar de jasmim parecia ter sido deixado ali de propósito, para durar mais do que a presença. Camille, eu fui sua por um instante, e isso ninguém me tira. Você me viu inteira, mesmo quando eu só sabia mostrar pedaços. Você hesitou, e foi ali que eu soube que era real. Mas há pessoas que nasceram para se esconder e outras para seguir ordens. E mesmo quando se encontram, nem sempre é para ficar. Obrigada por não me prender. Obrigada por me libertar, mesmo sem saber. Quando a luz da sua janela acender e você sentir que alguém está olhando, talvez não seja só lembrança. Talvez seja eu, passando devagar. Mas não volte, porque dessa vez, quem está fugindo sou eu. Camille sentou-se na beira da cama. Leu a carta 3 vezes. Depois a guardou na gaveta da escrivaninha, junto com as medalhas e as memórias que não viraram casos fechados. Elodie havia partido. Talvez para sempre. Talvez não. Mas o que haviam vivido naquela noite, naquele beco, naquele telhado, era suficiente. Não era um conto de fadas. Era um momento real. Tão verdadeiro que não precisava durar para ser eterno. Camille voltou ao trabalho na segunda-feira. Farda impecável, olhos mais calmos. Não falou mais no caso. Nunca mais viu Elodie. Mas às vezes, na madrugada, ela ainda deixava a janela entreaberta, só por precaução ou por saudade. Porque o amor verdadeiro nem sempre fica,
Mas quando passa, leva a algo que ninguém mais consegue devolver. E aí, foi isso que você esperava? Ou será que no fundo, você também já viveu algo parecido, mas nunca contou para ninguém? Camille e Elodie se encontraram no limite entre o certo e o inevitável. Mas às vezes, o que mais machuca é desejar alguém justamente porque sabemos que não podemos ter. Quantas vezes você já sentiu algo que não podia dizer em voz alta? Quantas vezes escondeu um sentimento só porque o mundo dizia que era errado? Se essa história te tocou em algum lugar que ainda dói, deixa um comentário aqui. Diz pra mim, você teria tido coragem de se entregar? Ou teria fugido antes de sentir demais? Eu leio tudo. E é assim que a gente se encontra, nos silêncios que ninguém mais escuta. Aproveita e já se inscreve no canal, porque a próxima história pode ser aquela que você precisava ouvir faz tempo. Nos vemos no próximo episódio e até lá, cuida do que sente, mesmo que ninguém entenda.